Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico. Eu sou o Leandro Luiz e sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Panorama Talks, nosso programa quinzenal dedicado ao mercado de medicamentos de especialidades. E mais uma vez, esse episódio tem o patrocínio da Abradimex, associação que representa as principais distribuidoras especializadas nesse gênero de medicamentos. E estamos aqui com um CEO experiente, na indústria, que vem comandando os trabalhos da Medquímica, o Alexandre França. A Medquímica tem praticamente 50 anos de atuação e desde 2015 ela integra o Grupo Lupin. E o Alexandre França nos dá a honra aí da sua participação aqui no Talks para falar um pouquinho sobre a inserção da Medquímica no mercado de especialidades. Tem muita coisa para se falar e eu acho que é bacana ouvir também um pouquinho do histórico da Medquímica nesse segmento. Obrigado pela participação, Alexandre. Bem-vindo. Muito obrigado, Leandro. Eu é que agradeço. Para mim é um prazer imenso e a honra é toda minha de estar participando aqui do Panorama Talks. Para mim é uma oportunidade única e para a Medquímica também. Bora. A gente já conversava nos bastidores, em conversas anteriores também, no ping-pongs aí do mercado. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse mercado de especialidades, entender um pouquinho o histórico da Medquímica e de que maneira vocês enxergam essa categoria dentro do pipeline, da estratégia de expansão. Não, vamos lá. Primeiro falando rapidamente da Medquímica, que você conhece bem. Medquímica é uma empresa do Grupo Lupin, que é um dos maiores grupos farmacêuticos indianos. O Lupin é muito conhecido no mundo pela produção de genéricos, mas ele também produz matéria-prima, ele produz medical device e ele produz medicamentos de marca também no mundo inteiro. A Medquímica ela nasceu brasileira, ela nasceu no estado de Minas Gerais de um empresário brasileiro há 49, quase 50 anos, como você mencionou. E em 2015 ela foi adquirida pelo Lupin. Para toda multinacional que quer chegar no Brasil, é muito mais rápido e fácil você adquirir uma empresa local do que você começar uma empresa do zero. Questões fiscais, burocráticas, tudo isso. E foi isso que a Lupin fez. Comprou a Medquímica, que na sua essência era uma empresa de medicamentos genéricos e similares. Isso aí, era o DNA da companhia. E ao longo desses últimos 10 anos, de 2015 e 2025, a Lupin vem avaliando qual a melhor forma de trabalhar no Brasil. Se é continuar focando só em genéricos ou expandir o seu portfólio. E desde a minha chegada em 2021, meados de 2021, a gente tem ido para a tendência de expandir o portfólio, de não deixar de ser uma empresa de genéricos, mas não ser apenas uma empresa de genéricos. E os caminhos alternativos que a gente viu envolviam outros 3 segmentos que a gente considerou prioritários. O primeiro, o segmento dos medicamentos isentos de prescrição, O segundo, medicamentos não varejo, medicamentos vendidos no segmento institucional. E o terceiro, o que a gente vai falar hoje, é o medicamento de especialidades, enfim, trabalhar com medicamentos de marca, marcas maduras, enfim, nesse segmento que é, sem dúvida nenhuma, um dos segmentos mais importantes do mercado farmacêutico brasileiro e que está em constante evolução, não só do ponto de vista numérico, mas do ponto de vista também de players. Há muitos anos atrás era um mercado completamente dominado pelas multinacionais. E de 10 a 15 anos para cá, as indústrias brasileiras elas têm avançado muito fortemente nesse segmento. E a Medquímica não pode ficar de fora. Se a gente quer ser uma indústria farmacêutica propriamente dita, a gente tem que estar nesse mercado. E a gente está colocando um pequeno pezinho com uma aquisição feita em 2022 de produtos de marca de segmento da Bausch + Lomb, mas isso é só, como eu falei, é o pezinho. Na verdade, a gente quer investir muito mais nesse segmento, trazendo principalmente portfólio da própria Lupin Internacional. A Lupin é uma das maiores desenvolvedoras de produtos no mundo. Então, por que não utilizar essa vantagem competitiva e lançar esses produtos aqui no Brasil? Então, essa é a visão geral da Medquímica para esse segmento, Leandro. Bacana, Alexandre. Agora,
É curioso, né, entender como uma farmacêutica muito focada em genéricos começa a trilhar esse caminho. É claro que vocês acompanham, né, essa migração, mas não é plena, evidentemente, mas não deixa de ser uma transição de mindset, né? Como é que Sem funciona dúvida. porque são segmentos muito díspares, né, na dinâmica e na relação de mercado, né? Me fala um pouquinho dessa mudança. Nossa, esse ponto que você tocou é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores desafios para as empresas que querem fazer essa transição, como você falou. Porque não é só trocar portfólio, né? Portfólio que não é simples, mas pode parecer a parte mais fácil. Trago o produto, faço os estudos, bioequivalência, bioestabilidade e jogo no mercado. Tudo isso é complexo, mas ainda é mais fácil do que, como você falou, a mudança de cultura, né? Cultura e perfil. Porque, obviamente, ainda que tudo seja no saco de medicamento genérico é completamente diferente, sob várias óticas, de medicamento de especialidade. Né? Talvez não estou falando de fórmula, porque você tem até medicamentos muito parecidos, mas eu estou falando de abordagem, de estratégia, de condição comercial, de acesso, né? Tudo isso tem que ser pensado antes da gente começar o processo de transição que a gente está falando aqui. E esse processo de transição, ele começa muito internamente, né? Muito trabalho interno, doméstico, de desenvolvimento de novos processos, de treinamento das pessoas envolvidas nessa transição. Eu não posso simplesmente pegar a minha força de venda especializada em genérico, e colocar no mercado de especialidade. Né? Esses caras, eles precisam primeiro passar por uma análise de perfil. Nem todo mundo que está aqui tem perfil para estar aqui. Né? E isso está tudo bem, isso não é certo ou errado, é só uma questão de perfil que a companhia quer. Então, a gente seleciona um grupo de profissionais que está aqui e fala, pô, esse cara aí tem perfil para ajudar a gente nesse novo segmento, só que carece de treinamento. Então, a gente pega ele, prepara ele internamente, apresenta os produtos, treina a abordagem, né? E aí ele vai fazendo essa migração até que a gente monta internamente um time para trabalhar nisso. E eu dei o exemplo da área comercial, mas isso passa também pela área de marketing, isso passa também pela área de supply, né? Onde você tem timelines, você tem tempos de produção, de entrega, de logística completamente diferentes. Né? Então, tudo isso tem que ser feito de uma maneira muito séria, muito criteriosa, com muita calma, para que, na hora que tudo comece, pelo menos internamente, a casa esteja preparada para fazer isso. E, obviamente, como você falou, a cultura, o tempo inteiro a gente está batendo. Né? Como eu vou falando aqui, eu não quero ser uma empresa só de genéricos, eu quero ser uma indústria farmacêutica. Isso eu falo internamente, né? Para que as pessoas não pensem que a gente só é genérico, mas também não larguem o genérico de mão, porque jamais vamos largar, está no nosso DNA. Né? É igual eu costumo brincar, é coração de mãe, pô. Cabe mais um, sempre está cabendo mais um filho, sempre está cabendo. É isso que a gente quer na Medquímica. A gente quer ter filhos queridos, genéricos, similares, OTCs e medicamentos de especialidade. Muito bom. Agora, entrando mais a fundo no pipeline, propriamente dito, dessa área de especialidades. Me fala um pouquinho sobre os mais recentes lançamentos e, claro, né, comenta um pouco sobre as áreas terapêuticas que são mais predominantes nesse portfólio. Com a aquisição que eu falei dos produtos da Bausch Lomb, a gente entrou primeiro no segmento de sistema nervoso central. Né? Produtos como, por exemplo, o Meleril, né? Enfim, que é uma marca de 40 anos de mercado. Então, a gente entrou no segmento de mercado de sistema nervoso central com essas aquisições e, imediatamente, começamos a olhar oportunidades de reforçar esse portfólio de sistema nervoso central. Então, ainda aproveitando a antiga legislação de clones, que deve ser alterada agora no final desse mês de março para abril, a gente está lançando produtos em parceria com a Zidos brasileira, né? Então estamos lançando mais 2 medicamentos de sistema nervoso central genéricos para reforçar esse portfólio. Aí você fala assim, pô, mas vai parar nisso? É só sistema nervoso central? Não.
Esse é o primeiro segmento, é o primeiro pilar que a gente quer fortificar, mas existem dois outros setores muito importantes que a gente vai trabalhar. Um deles é o de diabetes, né? A gente tem previsto lançamentos para os próximos 3 anos de 5 a 6 moléculas para o segmento de diabetes, né? Genéricos e similares. O segmento de diabetes é um segmento hoje que cresce tremendamente, não só pelo advento dos medicamentos que misturam a indicação de emagrecimento, né, de perda de peso, mas o diabetes é uma epidemia silenciosa, né? A gente tem mais de 20 milhões de brasileiros que são portadores de diabetes, e desses 20 milhões, estima-se que pelo menos 15% a 20% não sabem que são diabéticos, né? Então, a tendência é que esse número ainda cresça. Então, a gente vai trabalhar no segmento de diabetes, e a Lupin tem investido muito no segmento de especialidade lá fora, que é o respiratório. Então, a gente está olhando com muito carinho esse mercado. Esse seria a terceira onda, né? A gente não lançaria no curto prazo no segmento de respiratório, mas a gente já está começando a preparar, fazer estudos de mercado, que moléculas seriam as mais atraentes para que em 2, 3 anos a gente comece essa terceira onda. Então, a primeira onda foi aquisição de marcas maduras no Brasil, sistema nervoso central. Ainda na primeira onda, lançamos mais 2 produtos de sistema nervoso central para reforçar essa aquisição. Segunda onda, que está começando esse ano, vamos lançar produtos de diabetes. E a terceira onda vai ser respiratório. Aí a gente espera que, com o sucesso desses 3 segmentos, a gente tenha massa crítica para acelerar aí a nossa invasão em outros segmentos. E, Alexandre, na atual estrutura e configuração do pipeline, como é que funciona a interação com o poder público ou com os pagadores privados? Me fala um pouquinho dessa relação e, claro, né, destacar que pontos podem ser sempre aprimorados para que essa interação seja ainda mais fluida. Sem dúvida nenhuma. No caso de poder público, a gente já tem um pouco avançado esse processo. Por quê? Porque, como eu falei, a gente tem alguns produtos de mercado não retail, né? Produtos institucionais que são vendidos para órgãos públicos, Ministério da Saúde, secretarias de saúde. Inclusive, tem um medicamento que ele está, inclusive, no programa de reembolso do SUS. Então, isso facilita, a gente já tem essa porta de acesso ao segmento público aberta. Obviamente, precisamos trabalhar e expandir todo esse conceito. No segmento dos pagadores privados, isso é novo para a gente está aprendendo, e aí voltamos àquele processo interno. O que a gente precisa fazer domesticamente para estar tudo pronto? Então, é isso que a gente está vendo. A gente está fazendo muito benchmark, né? Analisando, por exemplo, os programas de fidelização que hoje existem entre indústria e farmácia, né? Como é que o médico ele entra nessa equação, né? Ele é um fator decisivo, ele é um fator só incremental. Tudo isso está sendo analisado, mas jamais será descartado. Vai ter? Vai ter. A gente está ainda só desenvolvendo o melhor modelo que seja atrativo para as redes de farmácia, que seja atrativo para o paciente, obviamente, e, claro, que tenha o suporte e a referência da classe médica. Não sei se consegui te responder, sem dar muito detalhe ainda, mas tentei responder. Não, claro, é um começo, né? Mas é óbvio. E tem algumas informações, como todo mundo assiste o Panorama Talks, tem coisa que se eu falar aqui, a concorrência vai saber rápido, então tem que segurar um pouquinho. O mercado é assim mesmo, né? Mas vamos lá. Agora, obviamente, a gente comenta, né, e falamos anteriormente sobre todos os atributos, né, e requisitos que são exigidos para essa operação mais sensível, né, incluindo o acesso, né? Uhum. E, claro, a gente tem que falar sobre acesso e adesão, são temas frequentes aqui nos nossos ping-pongs. Agora, o que você entende, fazendo uma análise de mercado mesmo, Alexandre, o que é preciso destravar para que a gente consiga reduzir no Brasil gargalos de acesso e adesão? É óbvio que a gente vê um trabalho de evolução das farmacêuticas nesse sentido,
as farmacêuticas brasileiras também avançando nessa seara. Mas o que você entende que é preciso para que, em curto ou médio prazo, a gente consiga reduzir esses gargalos, sabendo de todas as complexidades que esse país nos oferece? Sem dúvida, né? E complexidades não só geográficas e burocráticas, mas também fiscais, por exemplo, né? Eu acho que a gente pode dividir o projeto de melhoria do acesso a medicamentos no Brasil, eu acho que passam por 3 pilares. O primeiro, indubitavelmente, envolve as partes privadas e públicas, que eu estou falando, como eu mencionei, a parte de imposto no medicamento. Eu acho que hoje, para você ter ideia, mais de 1/3, em média, mais de 1/3 do preço de um medicamento são impostos. Enfim, então isso acaba dificultando demais o acesso à grande maioria da população. Claro, você tem a distribuição de medicamentos nas redes públicas ou o programa de farmácia popular. É verdade, isso amenizou e aumentou bastante o acesso, mas ainda é muito limitado, porque você não tem todos os medicamentos que deveriam ter e a gente não tem centros de distribuição, polos de distribuição público em todos os 5.000 municípios da federação. Então, eu acho que você, mexendo na questão fiscal, que foi discutida até recentemente agora na reforma tributária, o Sindusfarma tem atuado de uma maneira muito efetiva sob a liderança do Nelson Mussolini. Enfim, a gente está trabalhando muito junto ao Congresso para explicar. A gente não quer benefício nenhum, até porque imposto não aumenta a margem de lucro. Imposto, na verdade, é o governo que deixa de receber, mas, em compensação, para de gastar com a correção, com trabalhos de medicina no SUS, etc. depois. A redução de imposto no medicamento é um trabalho que entra no conceito de prevenção e não no conceito de tratamento depois e correção. Então, acho que esse é o primeiro passo. O segundo, eu acho que as indústrias farmacêuticas elas têm que incrementar também o seu leque de atuação. Claro que a Abrafarma é fundamental, as redes de farmácia nacionais são fundamentais nesse processo, mas é importante dizer que, numericamente, as grandes redes de farmácia representam menos de 30% de todas as farmácias que a gente tem no país. Então, eu acho que nós, indústria, deveremos olhar com certa atenção como é que a gente pode expandir esses laços de parceria e fidelização nas farmácias independentes, no associativismo, nas redes regionais. Eu acho que isso já existe, mas eu acho que é extremamente tímido se você compara com o que a gente faz nas grandes redes nacionais. Então, eu acho que esse é um segundo passo, e esse é um trabalho nosso, é um dever de casa do setor da indústria farmacêutica. E no canal institucional também, acho que ganhar claro, também, sem dúvida nenhuma, Até porque a gente não consegue chegar nessas farmácias se não tiver o parceiro, que é o distribuidor. Então, é muito importante. E o terceiro pilar de acesso, acho que é a classe médica. É a gente receber um suporte e o credenciamento da classe médica nessa briga pelo maior acesso mesmo. Enfim, eu acho que o médico ainda tem um papel incrível dentro da geração de demanda, da distribuição e, obviamente, como consequência do acesso. Então, eu acho que um trabalho que envolva o setor privado, o setor público, o varejo e a distribuição e mais a classe médica, eu acho que a gente consegue melhorar tremendamente o acesso. Mas o kickoff, o pontapé inicial, eu não tenho sombra de dúvidas que deveria ser rediscutir a política de impostos e taxação dos medicamentos. Todos os medicamentos? Não. Podemos pegar essa lista aí que a gente tem no Farmácia Popular, podemos pegar uma grande parte da lista que tem no SUS e vamos começar por aí. Enfim, são medicamentos, como eu falei, do diabetes, cardiopatias, enfim, anti-inflamatórios. Todos esses medicamentos são de uso crônico e fundamental de grande parte para a população. Então, acho que podia começar por aí. Muito bom. Temos um caminho longo aí pela frente, mas é interessante. Mas tem que começar. Senão o caminho está sempre longo. Se não começa, ele não encurta nunca, É o que outros entrevistados já dizem. O desafio é grande, mas alguém tem que começar. Tem que começar. Tem que
ter esse papel aí, né? E, claro, a conscientização da indústria e um trabalho educativo, né? Sobretudo, né? É isso. Alexandre, a gente poderia discorrer muito tempo aqui sobre esse tema, né? Acho que há muitas nuances, né? Mas acredito que a gente tenha conseguido consolidar muitas informações e insights importantes para a nossa audiência. Agradeço aí ao Alexandre França pela presença, o CEO da Medquímica. Portas sempre abertas para vocês, meu caro, e portas abertas também para a Medquímica. Leandro, da mesma forma, a Medquímica sempre à disposição do Panorama Talks. Vocês têm uma capacidade de multiplicar as nossas vozes, os nossos requerimentos, as nossas informações. Então, a gente é extremamente grato por essa oportunidade que vocês dão para a gente. Muitíssimo obrigado. Um grande abraço. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. E aí, gostou demais dessa entrevista especial do Panorama Talks? Então eu vou deixar mais uma vez aquela dica preciosa para você. Inscreva-se no canal, ative as notificações e não deixe de acompanhar o nosso programa nas redes sociais, grupos de mensagem e também no panoramafarmacêutico.com.br. É o Panorama Talks levando informação de qualidade sobre o mercado de especialidades. Um grande abraço